Olá, pessoal. Meu nome é Virgínia. Eu sou doutoranda em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou no último ano de doutorado, né? Eu faço algumas pesquisas voltadas para instituições políticas, políticas públicas, né, relacionadas com esses temas. E a minha tese de doutorado é voltada para entender quais são os incentivos políticos para a promoção da transparência pública nos municípios brasileiros, certo? Um dos temas que eu estudo é também métodos qualitativos, né? Especificamente com maior experiência na área na técnica de entrevistas. E aí, eu fui convidada pelo Métodos em Pauta para falar um pouquinho com vocês sobre esse artigo que está disponível em Early View, na revista Política Hoje, certo? Que se chama Da Teoria à Análise, uma introdução ao uso de entrevistas individuais semi-estruturadas na ciência política. Esse artigo está disponível lá no site da revista, tanto na versão em português quanto na em inglês, e tem também essa apresentação que eu estou usando aqui no vídeo, está à disposição lá, tá bom? Então, basicamente, o que eu tento abordar nesse artigo é explicar a técnica de entrevista qualitativa. É um artigo que tem um propósito muito didático, assim, a ideia é que tanto pesquisadores quanto estudantes interessados na técnica possam encontrar nesse artigo informações introdutórias suficientes para conhecer a técnica e para julgar, né, se a técnica é pertinente para o seu desenho de pesquisa, para o seu problema de pesquisa ou não, e assim poder se aprofundar um pouco mais na técnica, certo? Então, para eu conseguir fazer isso, eu tento responder duas perguntas, né? A primeira é o que são entrevistas semi-estruturadas, e aí eu falo um pouquinho também da importância das entrevistas. E a segunda é como elas podem ser usadas na ciência política. As entrevistas individuais semi-estruturadas, elas são um tipo de entrevista em profundidade, né? E as entrevistas em profundidade, elas permitem que a gente possa perguntar tudo aquilo que a gente não consegue observar. Então, a gente pode perguntar sobre sentimentos, intenções, pensamentos dos indivíduos, crenças, enfim. E a gente pode usar em diversas situações as entrevistas, né? A gente pode usar para compreender melhor o mecanismo causal por trás de uma dada relação que você está querendo investigar, para gerar dados primários, para gerar dados que vão poder ser sistematizados para análise quantitativa ou qualitativa posteriormente, para descrever um meio social com mais detalhes, né, do qual um meio social que não tenha sido muito explorado ainda. Pode usar os resultados das entrevistas para desenvolver um referencial conceitual para pesquisas que vão ser feitas posteriormente, ou até para testar conceitos já estabelecidos previamente, certo? As entrevistas em profundidade, elas podem ser grupais ou individuais. As entrevistas grupais, também conhecidas como grupos focais, né, não são o foco do artigo, então eu não me aprofundo nisso, mas no artigo eu falo um pouquinho mais sobre quais são as características gerais, né, você tem um moderador e não um entrevistador, você está muito mais interessado no conflito, né, nas convergências e divergências sobre temas que são tratados, sobre os tópicos que são abordados, né? Então, são abordagens diferentes. Nesse artigo, eu foco nas entrevistas individuais, com abordagem semi-estruturada, certo? Mas esses dois tipos de entrevistas são entrevistas em profundidade. Quando a gente olha para as entrevistas individuais, existem diversos tipos de classificação que a gente pode fazer, e uma, né, mais simples é dividir as entrevistas individuais entre abertas, semi-abertas e fechadas. As abertas são entrevistas que você tem uma abordagem mais de conversa continuada, né, pode ser chamada de entrevista não estruturada ou etnográfica também, e que é apropriada para explorar um dado tema de interesse de uma forma mais fluida mesmo. Então, geralmente utilizada quando você quer ter uma visão mais geral sobre um determinado problema, né? Você tem aquele tema e você aborda esse tema com o indivíduo, com o entrevistado. Inclusive, as informações coletadas nas entrevistas abertas podem ser posteriormente utilizadas para construir um roteiro de pesquisa, os tópicos guia de uma pesquisa, de uma entrevista semi-aberta, por exemplo. As entrevistas semi-abertas, elas são guiadas por uma espécie de lista de tópicos, ou seja, um roteiro da entrevista, né? E esse roteiro ele visa garantir que todos os pontos importantes para a pesquisa, que precisam ser abordados para a pesquisa, vão de fato ser abordados, né, durante a execução da entrevista, a aplicação da entrevista. E esse tipo de entrevista ela é mais adequada quando a gente precisa adquirir informações específicas, ou seja, você quer coletar algumas informações para esclarecer alguma questão, para se aprofundar em alguns temas dentro daquela pesquisa, então você já tem um maior conhecimento, um maior levantamento de dados,
né, e de informações sobre o seu objeto de pesquisa, e você tem algumas questões específicas que você quer tratar. Aí você utilizar entrevistas semi-abertas podem ser mais interessantes. As entrevistas fechadas, né, que seriam esse último tipo de entrevista individual, é quando a gente tem uma tentativa de padronização. Então, a gente tem perguntas que são estruturadas de uma forma mais sistematizada, né, e o que você quer é reduzir o grau de variação nas respostas, certo? Das entrevistas semi-estruturadas, né, que são um tipo de entrevista individual, entrevista semi-aberta, semi-estruturada, elas são uma técnica qualitativa de coleta de dados, tá? Então, você está ali tentando coletar dados e você está fazendo isso por meio de uma técnica qualitativa. E ela visa investigar diferentes perspectivas e pontos de vista, né, sobre um determinado fato, e isso vai acontecer por meio da percepção dos entrevistados. Então, como os entrevistados percebem, qual a visão que eles têm sobre aquele fato, né? E é isso que a gente vai tentar capturar. Então, o foco se dá nos símbolos, nos significados, crenças, atitudes, valores, motivações desses entrevistados, desses indivíduos, certo? Existe um aspecto muito característico, muito importante das entrevistas individuais semi-estruturadas, que é a combinação entre estrutura e flexibilidade. A estrutura se dá por meio do roteiro. Você tem um roteiro de tópicos que você vai abordar. Esse roteiro você pode fazer modificações ao longo da pesquisa, mas em geral ele se mantém o mesmo. Só que a forma como você usa esse roteiro, ela pode variar de entrevistado para entrevistado, né, durante as entrevistas, de uma entrevista para outra, porque você vai usar follow-up questions, você vai aprofundar os tópicos abordados a depender da resposta que você recebeu do entrevistado, certo? Então, pode ser que a resposta tenha sido um pouco vaga, e aí você queira aprofundar, pode ser que você queira confirmar, né, uma determinada informação passada pelo entrevistado, pode ser que ele traga uma informação nova e você precise explorar mais aquilo. Então, tudo isso está ligado ao aspecto de flexibilidade e também à natureza interativa, né, entre entrevistado e entrevistador. Existem 4 desafios para a gente aplicar entrevistas na ciência política, né, que são os desafios de ética, amostragem, validade e confiabilidade. A questão da ética está ligada aos riscos de participação, que também, né, mesmo que sejam, sei lá, mais evidentes ou intuitivas quando a gente fala de pesquisa médica, pesquisas, experimentos clínicos, etc. e tal. Quando a gente fala de ciências sociais, ciências humanas, a gente também tem riscos de participação em pesquisas que envolvem seres humanos, certo? Então, esses riscos, assim como todas as condições de participação, devem ser informadas para os indivíduos, né? Antes das pessoas aceitarem ou não participar da pesquisa. Isso a gente chama de consentimento informado. Esse consentimento, às vezes, precisa ser formalizado, e aí isso está relacionado ao comitê de ética ou à instituição que seja responsável por fazer, né, a autorização, a avaliação da questão ética das pesquisas. Toda pesquisa que envolve seres humanos vai ter esse tipo de avaliação em alguma medida, né? E a ética envolve também o processo de pesquisa como um todo, tá? Ao longo da pesquisa, a gente está sempre tomando decisões que são também decisões éticas. Como a gente vai lidar com os entrevistados, como a gente vai utilizar esses dados, como a gente vai publicar esses dados. Todas essas decisões são decisões éticas. Além disso, a gente tem as questões de amostragem, validade e confiabilidade, que estão ligadas à forma como a gente seleciona os indivíduos, como a gente aplica as entrevistas, como a gente faz as perguntas, como a gente analisa os dados. Então, a amostragem, por exemplo, ela está relacionada ao desafio de como definir a população das pessoas que vão ser entrevistadas. E essa seleção dos entrevistados também está ligada à própria validade dos resultados que a gente vai obter, dos dados que a gente vai coletar por meio das entrevistas, né? Então, isso também, a validade, ela também vai ser afetada pela forma como a entrevista foi conduzida. Então, a gente pode tanto aumentar a validade externa das entrevistas, fazendo mais entrevistas com mais pessoas, a gente pode procurar aumentar também a validade interna, né? Entrevistando uma mesma pessoa com o mesmo roteiro de entrevista, variando os entrevistadores, por exemplo. A gente vai falar sobre isso mais à frente, rapidamente. E tem o desafio da confiabilidade, que é a gente observar se um instrumento de mensuração, né, que é a entrevista, no caso, o roteiro que a gente construiu para a entrevista, ele é consistente. Ou seja, se a gente pode confiar que ao repetir uma mesma entrevista com o mesmo indivíduo, as respostas seriam similares, né, ou a gente teria variação ao longo dessas respostas.
Então, aqui as etapas para a realização das entrevistas. Nessa parte do artigo, eu falo um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, sobre quais são os principais aspectos relacionados a cada uma delas, só não aprofundo muito nessa parte do Comitê de Ética em Pesquisa, porque isso eu já falei na parte dos desafios. E aí, essa parte, ela é bem densa do artigo, assim, a que tem mais informações, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso aqui, eu vou passar de uma forma um pouco mais superficial, mas falando dos aspectos mais importantes de cada uma dessas etapas. Então, a teoria é aquela coisa, né? A teoria deve nortear a análise e tal. Eu falo um pouquinho sobre a teoria fundamentada e o quanto que é possível utilizar na ciência política. Então, o roteiro das entrevistas, como eu já falei, né, os tópicos eles vão guiar a entrevista, eles servem para que a gente consiga tanto monitorar a entrevista, como até mesmo conseguir estruturar melhor a transcrição da entrevista depois. Né, tem um aspecto ali da combinação entre estrutura e flexibilidade, e para a gente conseguir construir um bom roteiro de entrevista, a gente precisa reconhecer o campo, ou seja, conversar com pessoas, né, observar antecipadamente, coletar dados, ter o máximo de informações possível, né, sobre aquela entrevista, sobre aquele objeto de pesquisa, e aí então construir o roteiro, certo? E é importante testar esses instrumentos, tá? Testar esses instrumentos não precisa ser necessariamente com as pessoas que você vai aplicar a entrevista. Você pode enviar aquele roteiro, conversar com especialistas na área, você pode aplicar com algumas pessoas da sua equipe e ver o que é que pode ser aprimorado, né, naquele roteiro. Então, existem algumas dicas, assim, da quantidade, do tamanho, de quantas perguntas devem ter e tudo mais, que eu abordo no artigo, né? E um pouquinho do passo a passo, do que é que a gente pode fazer. Então, identificar os pré-requisitos para aplicar uma entrevista semi-estruturada, considerar o conhecimento prévio já construído sobre aquele tema, né? Ou seja, qual é o material teórico e empírico que já foi produzido sobre aquilo, fazer um guia preliminar, testar uma versão desse guia, e aí, então, chegar na versão final. A etapa seguinte é a etapa justamente de selecionar os entrevistados. Então, a gente tem dois caminhos aí. A gente pode ter um caminho de abordagem probabilística, onde a gente vai construir uma amostragem e não fazer uma seleção dos entrevistados, ou a gente pode fazer algo não probabilístico, intencional, que aí a gente chama de seleção de entrevistados mesmo, e não de amostra, tá? Qual abordagem você vai escolher depende da sua pergunta, né, de pesquisa. Então, se a sua intenção é generalizar a partir dos dados coletados, né, talvez seja mais interessante fazer uma amostragem probabilística. Se o teu desenho de pesquisa é qualitativo, ou seja, se você procura entender por que um determinado evento ocorreu, ou como ele ocorreu, né, você está mais preocupado com o processo causal, né, de um determinado evento, então talvez seja melhor você aplicar a seleção de entrevistas, né, que é a seleção intencional, uma abordagem não probabilística. E aí tem 4 tipos de seleções que podem ser feitas, inclusive elas podem ser combinadas. Você pode selecionar por conveniência, você selecionar a partir da disponibilidade das pessoas. Você pode fazer uma seleção intencional, que é quando, principalmente, o conhecimento das pessoas sobre um determinado objeto de pesquisa é muito importante. Então, você vai escolher especificamente quais são as pessoas que você quer. Você pode fazer por bola de neve, que aí você fala com algumas pessoas, você usa a sua rede de contatos para tentar chegar em algumas pessoas. Inclusive, você pode combinar isso com a abordagem intencional, por exemplo, eu fiz isso recentemente. A gente precisava entrevistar pessoas que tinham conhecimento específico sobre o objeto de pesquisa, mas a gente pedia indicações dessas pessoas para outras pessoas com quem a gente poderia conversar. Então, a gente combinou a abordagem intencional com a de bola de neve. E os contatos intersticiais, que são mais pessoas que você encontra na rua, pessoas na fila do banco, por exemplo. Obviamente, isso num contexto muito específico, assim, acho que isso é menos comum dentro da ciência política, né? Mais comum, talvez, é intencional, bola de neve, e até por conveniência, porque a disponibilidade das pessoas importa, certo? E aí tem toda uma discussão sobre quantas pessoas entrevistar, critério de saturação e tudo mais, que eu abordo, né, durante o artigo, certo? Um outro aspecto, e que está diretamente relacionado à qualidade das informações que a gente vai selecionar, é como a gente aplica as entrevistas. É importante a gente entender
que a gente precisa ter algum nível de, não necessariamente treinamento, você não precisa ser um entrevistador super experiente ou entrevistadora super experiente. E você vai aprendendo à medida que você vai entrevistando e você pode ir aprimorando, né, a sua pesquisa, o seu roteiro à medida que você vai aplicando. E por isso que é tão importante a gente fazer uma versão de teste, né? Porque você aprende durante isso também. Mas existem formas de estudar e tentar replicar boas práticas e evitar erros durante a aplicação das entrevistas, certo? E aí eu discuto um pouco sobre quais tipos de entrevistas podem ser feitos, a duração das entrevistas, que comportamento a gente deve ter durante a aplicação das entrevistas, certo? Que tipos de entrevistas, que tipos de perguntas podem ser feitas. Então, é basicamente como perguntar, como conduzir a entrevista, essa parte do artigo, tá? Essa etapa de aplicação em si. Então, eu falo sobre antes das entrevistas, quais são os passos importantes. Então, reler o roteiro da entrevista e memorizá-lo, considerar a agenda do entrevistado, permitir que ele ou ela, né, que vai ser entrevistada, escolha o local e a hora mais conveniente. E aí vai para o início da entrevista, explicar o objeto da entrevista, pedir autorização para gravar, utilizar uma sequência de perguntas. Então, várias dicas de como perguntar, que tipo de pergunta fazer e como fazer, certo? Como encerrar a entrevista também. E algumas estratégias que a gente pode utilizar durante a aplicação das entrevistas para que a gente consiga aumentar a confiabilidade dos dados coletados, certo? Então, por exemplo, ter um domínio sobre o tema que está sendo tratado é essencial, né? Para que a gente possa identificar possíveis inconsistências. Então, se o entrevistado está se dando uma determinada informação que é factual, que é algo que você pode checar, você tem como checar depois com os dados. Ah, isso daqui, na verdade, a pessoa provavelmente não lembrava bem, enfim, né? As pessoas não são obrigadas a lembrarem de tudo. Então, você tendo os dados, você consegue confrontar e ter maior confiabilidade nos dados que estão sendo coletados. Garantir uma boa aprovação, pedir autorização para gravar, né? Garantir que o gravador está funcionando, coisas básicas. E também a forma como você transcreve a entrevista, avaliar o trade-off entre validade interna e externa, ou seja, quantas entrevistas você vai fazer, se você prefere repetir a entrevista com a mesma pessoa, isso vai depender muito de qual grupo você está abordando, né? Você está estudando, se você vai conseguir entrevistar todo mundo que faz parte desse grupo ou não, enfim. Suas limitações em termos de recurso e tempo também para executar a pesquisa, tá? E na parte da compilação e análise de dados, eu falo basicamente sobre como a gente pode consolidar e avaliar e analisar os dados. Eu falo tanto sobre análise qualitativa quanto análise quantitativa. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas eu falo mais especificamente, né, qual é a lógica que a gente está utilizando de avaliação, de análise, quais são a avaliação, e quais são as coisas importantes que a gente precisa considerar, né? Então, por exemplo, quando a gente estiver fazendo uma análise qualitativa, né, se a gente escolher a abordagem qualitativa, a gente não deve buscar só por padrões entre as respostas, mas também por contradições, né? A gente tem que ter muito cuidado para não procurar apenas por evidências que confirmem o nosso argumento, mas ter uma visão muito crítica, né, para tentar encontrar também informações que vão contra aquilo que a gente está argumentando, contra a nossa hipótese, né? A precisão da informação vai afetar a validade, então, quando a gente triangular esses resultados, como eu já falei, com dados adicionais, dados históricos, documentos, né, evidências empíricas, maior vai ser a confiabilidade que a gente pode ter naqueles resultados que foram coletados por meio das entrevistas, e considerar que a nossa análise ela tem limitações, né? Tanto de quem está sendo entrevistado, né? Porque você está entrevistando e o que você está capturando é a percepção da pessoa, e a percepção ela é limitada. E o entrevistador, o pesquisador, ele também tem as suas limitações e também tem as suas percepções e crenças, e isso também pode afetar a forma como os dados são analisados, tá? A gente precisa ter essa consciência. Na análise quantitativa, eu falo um pouquinho sobre Texas Data. Fala um pouquinho sobre a questão, né, de todo o método de análise de texto, ele ter algum nível de imprecisão, certo? Então, a gente precisa também encontrar formas de aumentar a validade, né, desses métodos que a gente está utilizando, e o melhor método vai depender da técnica, vai depender da pergunta de pesquisa, certo?
Falo também sobre a questão da importância da transparência e da replicabilidade, especificamente da transparência. Esse é um tema mais complexo, tá? Que não ia dar para aprofundar no artigo, porque é um tema bastante extenso, que está sendo discutido com mais profundidade agora, né? O quanto que a gente consegue ser transparente com métodos qualitativos, quais são as limitações, né, quais são os desafios e também quais são os ganhos que a gente tem, por que é importante ser transparente. E aí eu queria enfatizar um aspecto que é o fato da gente ter muita descrença com relação ao uso de técnicas qualitativas. Ainda tem muita gente que não confia nas qualitativas. Também porque por muito tempo essas técnicas foram utilizadas de forma não muito rigorosa. Então, quanto mais transparente o seu trabalho é, mais rigoroso o seu trabalho é também, e maior confiabilidade você tem, né? Mais as pessoas podem confiar, mais robustos são os seus resultados. Então, mesmo com as limitações de confidencialidade e tudo mais, existem diversas possibilidades de ser transparente, eu falo sobre algumas delas no artigo, certo? E aí é isso de maneira geral, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para vocês, eu espero que tenha trazido informações relevantes, que vocês queiram ler o artigo depois, e se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, sugestão, enfim, sobre o artigo, eu vou ficar muito feliz em receber o e-mail de vocês. É isso, obrigada ao Métodos em Pauta. Tchau, tchau.